Peço desculpas pela cara de sono, a luminosidade que está um pouquinho baixa, então tá tudo ok aqui o microfone, mas eu preciso gravar um vídeo agora. São, olha só, 4 horas da manhã, 4h30, 4h45, essa faixa aí. O dia está começando agora, o sol nem levantou ainda. Olha lá o mato ali no fundo, daqui a pouquinho o sol aparece. Mas eu preciso muito gravar esse vídeo agora para bater um papo sobre o que acabou acontecendo nessa madrugada, porque eu estou acordando agora e eu tenho muita coisa interessante a compartilhar, e a mensagem desse vídeo tem muito a ver com o poder da positividade, o poder da ressignificação, o poder de não fazer uma tempestade num copo d'água, o poder de não focar no negativo e valorizar demais o negativo, coisas que a gente geralmente costuma fazer naturalmente, infelizmente. Então eu tenho algumas coisas interessantes para compartilhar com vocês. Não sei se você acompanha os stories lá, o Instagram do Modelo Mental, mas lá eu compartilho muito da rotina diária, e ontem de noite eu compartilhei uma coisa que era o seguinte: eu estava preenchendo meu termômetro da alta performance, estou lá compartilhando, e ontem, às 7h30 da noite, eu vi que existiam 2 atividades profissionais que eu tinha determinado para o dia de ontem que eu não tinha realizado. Eu tinha 2 escolhas: ou eu cumpria com uma das minhas metas diárias, que é deitar às 20 horas, ou eu iria realizar as minhas atividades profissionais que estavam pendentes, mas que poderiam eventualmente ser adiadas, porém eu ia perder pontuação no meu termômetro por não realizar essas atividades, e eu deixaria, consequentemente, para dormir um pouco mais tarde. Se eu fosse fazer as atividades, eu ia dormir 11, meia-noite. E aí eu compartilhei lá com o pessoal no Stories que eu optei por não fazer as minhas 2 atividades profissionais, perdi 20 graus no meu termômetro, porém fui dormir às 20 horas, deitei às 20 horas, dormi às 20h30, e essa foi a escolha que eu fiz, alegando de que eu estaria mais descansado e que hoje é um domingo. Na verdade, eu transformei meu sábado num domingo e meu domingo vai ser transformado num sábado. Ontem eu não trabalhei tanto assim, fiquei mais com a família, e hoje eu iria trabalhar um pouquinho de manhã, das 7 às 11 horas da manhã, ainda são 4 e pouco agora. E então foi essa escolha que eu fiz ontem. E aí eu fui dormir. Quando deu 3 horas da manhã, nenenzinho acordou, como ele costuma acordar sempre um pouquinho assim de madrugada, está numa fase onde ele vem acordando, e minha esposa falou: Léo, tem um barulho de algum vazamento aí, veja aí o que é. Eu me levantei no susto. Quando eu fui no banheiro, eu percebi que os 1.500 litros do tanque tinha esvaziado todo no banheiro, e muito rápido, porque transbordou. O banheiro ele tem até um degrauzinho assim, encheu todo o piso do banheiro, transbordou isso no primeiro andar, e a água invadiu a escada e molhou também a sala lá embaixo toda. Inclusive eu compartilhei no Stories também, para você acompanhar os Stories do Modelo Mental, basta ser no Instagram digital o Modelo Mental. Acabo de ser acordado aqui com o barulho de um vazamento, e eu me dei conta de que 1.500 litros vazaram por aqui. E olha só a casa. E aí eu fui compartilhando tudo isso lá de madrugada. Bom, e aí o que aconteceu? Quando eu vi aquilo, primeira reação emocional, tudo molhado, um sinistro, meu Deus, que tragédia, né? Aquela primeira coisa que a gente vem, aconteceu a pior coisa do mundo comigo. Que prejuízo, 1.500 litros de águas perdidos, a casa toda molhada, vai infiltrar isso aqui, vai estragar o teto, vai molhar o sofá, horrível, 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 né? Isso é a maneira que a gente reage emocionalmente ao inesperado, aquilo que foge do nosso controle, aquilo que foge da nossa expectativa, do nosso planejamento. A gente costuma aumentar muito as coisas negativas que acontecem em nossa vida. Bom, com o passar do tempo, eu comecei a perceber os fatos e o que tinha que fazer. Qual era o fato? Tinha água que estava vazando ali no banheiro, tinha alagado o banheiro, descido a escada, e o que tinha que fazer? Primeira coisa, parar o tanque, porque a água continuava vazando,
e começar a remover essa água. E aí nós começamos a remover a água e logo me veio uma primeira ideia. Poxa, essa água que desceu aqui, muita ainda está aqui acumulada no chão, de repente essa água pode servir para alguma coisa. E eu tenho aqui um jardim, tenho umas plantinhas, e aí nós começamos a encher, eu e minha esposa, os baldes de água e começamos a molhar as plantas. Então, algo negativo, a priori, que aconteceu, mas que já um microelemento positivo foi possível extrair dali. Então, havia só coisas ruins. Então, foram mais ou menos uns 10, 15 baldes de água que nós fomos descendo. Nós molhamos todo o jardim. Então já vamos economizar aí um pouco de água na hora de molhar o jardim. Já é uma coisa interessante. Bom, segundo que a gente acaba, quando as coisas acontecem na nossa vida, a gente acaba aumentando muito a proporção, mas quando você compara com o que poderia ter acontecido de pior, você percebe que aquilo não foi nada tão grave assim. Bom, primeiro que bom que o neném acordou às 3 da manhã e que ele, parece até que ele sentiu, né? Só que parece que ele sente isso todo dia. Mas ele avisou, a gente conseguiu ver a tempo, poderia ter sido algo muito pior. Segundo que sinistros com água existem, infelizmente, sinistros muito piores. Eu já passei, inclusive, na minha família. Eu me lembro em Vaison-la-Romaine, logo no primeiro ano que nós chegamos, nós fomos morar na França, lá na cidade, uma cidadezinha que fica ali no sudeste da França. Houve um sinistro muito grande, uma inundação, e a casa da irmã do meu pai, do irmão do meu pai, Gisele e Jean-Claude, foi arrastada, simplesmente ficava na beira do rio, e a água foi totalmente a casa foi totalmente devastada, a lama chegou no primeiro andar, eles perderam a casa, tiveram que se mudar de bairro, o bairro foi completamente varrido do mapa, e minha mãe estava de plantão nessa cidade, no hospital, trabalhando na madrugada. Quando ela saiu de manhã, a sorte é que o hospital estava um pouquinho mais elevado, a lama não chegou até o hospital, mas foi uma tragédia, muitas pessoas morreram, nós perdemos conhecidos, e você vê que acontecem coisas muito mais trágicas, e isso não precisa ir para a França. No Brasil, todos os anos isso acontece, Nova Friburgo, infelizmente existem sinistros que as pessoas perdem absolutamente tudo, perdem a vida, perdem tudo que construíram, e às vezes acontece uma coisa mínima dessa com a gente e a gente quer achar que isso de alguma forma pode impactar. E aí o pior é que às vezes impacta, às vezes você se estressa, briga com sua família, passa um dia ruim, 2 dias ruins pensando de que vai ter que trocar a torneira que molhou tudo, e você começa a negativar uma coisa tão mínima, sendo que essa coisa mínima, pelo contrário, ela trouxe tantas outras coisas positivas. Ou seja, eu molhei as plantas com isso, acordei, pude ver o sol nascer. Quantos dias eu não tenho acordado esse horário, 4h30 da manhã, os passarinhos, estou passando um momento bom, fiquei com a minha esposa ali dando risada, botando uma música pra gente limpar aquela água, nós dois ali de madrugada. Acabou que foi algo que nós tiramos de positivo. Deixa para viver a tragédia, o sinistro, o dia que isso realmente acontecer na sua vida, e vai acontecer na vida de todos nós. Em algum momento acontecerá uma coisa que não tem jeito, vai ter que sofrer. A vida é feita disso, a vida é feita de momentos maravilhosos, e esses momentos maravilhosos, eles têm que ser valorizados como maravilhosos. Você tem que curtir mindfulness com toda a sua força o que lhe acontece de bom, porque em algum momento também vai acontecer algo de ruim. Esse algo de ruim que é inevitável, você vai ter que viver o seu luto, você vai ter que viver isso, não tem como fugir. Mas tudo aquilo que acontece aqui no meio, onde muitas vezes é uma coisinha negativa que a gente hipervaloriza, aumenta e acha que aquilo ali é a razão de todo o nosso sofrimento, essas situações a gente não pode se permitir sofrer. A gente tem que pegar, ressignificar, transformar isso, olhar os aspectos positivos e como você pode encontrar recursos
coisas boas em pequenas coisas. Então eu estou pegando um exemplo disso aqui, um sinistro que aconteceu aqui, um pequeno sinistro que aconteceu aqui com a água, mas isso acontece todos os dias em nossa vida. Sistematicamente isso vai acontecer com pequenas coisas, é um engarrafamento que você pegou que você não queria pegar, é um atraso, enfim, que a gente se estresse e a gente acaba a nossa qualidade de vida por conta disso. E o interessante é que um outro aspecto que eu queria compartilhar com você nesse vídeo é que muitas dessas situações, elas podem ser evitadas, porque a vida lhe dá alguns sinais de que algo negativo vai acontecer. Não estou falando de sinais sensitivos, místicos, esotéricos, não. Sinais reais. Isso tanto na vida material, quanto na vida biológica, quanto na sua saúde. Eu vou começar a te exemplificar os sinais que eu tive, que eu poderia ter evitado isso aqui, e depois eu vou te mostrar o quanto isso impacta a nossa saúde também. A torneira do banheiro estava folgada e eu percebi que ela estava com alguma coisa abaulada embaixo, como se tivesse um tubo ali meio que folgado, e eu percebi isso já tem alguns dias, e eu procrastinei a chamar o encanador para vir resolver esse problema. Eu fui aguardando, em outro momento seria, e estava ali avisando, a torneira estava folgada, a gente segurava na hora de abrir, até que no meio de uma madrugada, num momento inesperado, enquanto nós estávamos dormindo, aconteceu, estourou, e aí, urgência, você vê que aquilo que eu estava procrastinando, eu tive que acordar às 3 horas da manhã e não teve jeito, tive que passar 2 horas enxugando a água para ela não infiltrar o teto e acabar fazendo um estrago maior. Mas isso poderia ter sido evitado porque o sinal já estava aparecendo antes. Eu poderia ter agido e evitado que isso acontecesse. Então isso é um exemplo que aconteceu com algo material. Isso pode ser um exemplo com o seu carro. Se o seu pneu está liso, o seu carro está com um balanceamento inadequado, puxando para um lado, puxando para o outro, o freio está ruim, está fazendo uma zoadinha. Às vezes a gente fica, não, vamos esperar mais um pouquinho, e aí o carro te deixa na mão no meio da estrada, ou pode até vir a ter um acidente. Então, cuidado com esses aspectos materiais que vão avisando. Mas e quando isso acontece com nossa saúde, hein? Dor de cabeça em excesso, fadiga, uma rinite crônica, né? Aquela indisposição. A vida avisando, dando sinais, tristeza. E a gente não muda nosso hábito de vida, né? Continua dormindo um pouco, sacrificando o sono para poder dar conta do trabalho ou do lazer, se alimentando mal, sempre correndo, sendo sedentário, não cuidando conscientemente e de forma sábia das relações interpessoais e nem da relação intrapessoal. E a gente vai deixando a vida nos levar, deixando essas coisas acontecerem. E esses pequenos sinais que a vida está te mostrando, que o seu corpo está tentando te sinalizar, que alguma coisa está errada, a gente não ouve. E aí, estoura. Quando estoura um vaso na cabeça, nós temos um AVC hemorrágico. Se não levar ao óbito, vai levar umas sequelas importantes. Mas pode obstruir também um vaso no coração, um infarto agudo do miocárdio, ou outras infinitas doenças que acabam se manifestando, doenças mentais também, uma depressão, um transtorno do pânico, que vem como ponto final de algo que foi construído aos poucos. Por mais que um infarto possa ser fulminante e não apresentar nenhum sinal e sintoma antes, mas os sinais e sintomas obrigatoriamente irão aparecer. Por mais que não sejam coisas que te levem ao médico, às vezes são sinais de indisposição, de dor de cabeça, porque nossos hábitos de vida nos levam a isso. E aí a gente espera o fogo para apagar o incêndio, a gente espera a emergência, vamos correr para o hospital, vamos tomar um remédio, vamos procurar uma consulta. Enquanto a saúde, a vida, ela é construída dia após dia através da qualidade e quantidade do seu sono. Isso é o melhor remédio que existe para nós. Através do que você come, através do que você bebe, através das pessoas com quem você se relaciona, os ambientes que você frequenta, através da atividade que você dá para o seu corpo. Estudos mostram que quanto mais a gente passa tempo sentado, maior a chance de morrer quando se comparam grupos. A gente precisa de atividade no nosso corpo.
E a relação intrapessoal, parar para se olhar e dizer, será que está legal para mim desse jeito? É importante isso, porque a gente consegue trabalhar na promoção e na prevenção. Gerar saúde ao invés de ir degradando a nossa saúde, até que a doença, num ponto extremo, se manifeste somaticamente no nosso organismo, ou mesmo psicologicamente, a gente precisa de ajuda, seja química, seja de um profissional, para poder resolver. Então, basicamente, nesse vídeo eu queria compartilhar com você essas mensagens que têm a ver com não hipervalorizar o negativo, deixa para sofrer quando há algo realmente que não tem jeito acontecer, vai lhe fazer sofrer. Isso infelizmente acontece na vida de muitos de nós, ou todos nós. Valorize ao máximo o positivo que você tem na sua vida, que está aí na sua frente, que a gente não enxerga, né? A gente quer enxergar o positivo como algo normal, algo que desprezível, não, normal, mas não, é algo maravilhoso, sabe? Oportunidade de ouvir um passarinho cantar 4h30 da manhã é algo incrível, é uma experiência que traz felicidade. Ressignificar aquilo que você acha que é negativo, mas que tem muitos outros aspectos positivos, e quando você bota na balança conscientemente, você vê que está muito mais positivo. Não deixar para apagar o incêndio, ficar atento aos sinais que a vida nos dá. Mas quando a gente vive com a nossa mente deslocada no passado ou no futuro, a gente não está presente aqui no momento presente, a gente não consegue identificar os sinais que o nosso corpo está dando, que a nossa mente está dando, que a vida está dando. A gente não consegue identificar o problema para poder agir e corrigir antes que isso se torne uma urgência, uma emergência, um sinistro. Portanto, essa foi a mensagem que eu quis compartilhar com você hoje, devido ao que aconteceu, e isso a gente pode levar para a vida. Acredito que tem algo positivo para ser tirado dessa experiência. Um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau.